Pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre RH, sobre o fardamento. Vocês vão receber 2 calças novas, 2 camisetas de manga curta e 2 moletons e os EPIs necessários para a atividade de vocês. Tá? Em caso não tenha novo esse EPI no almoxerifado, vai ser entregue roupa higienizada. Posteriormente será trocada por roupas novas. Caso de troca de uniformes é feito diretamente com a segurança do trabalho. Cartão ponto. A marcação é digital, é necessário cadastrar 2 dedos, que será feito pelo RH. A batida de ponto no horário administrativo é a partir das 7h30 até as 7h40. Após esse horário é considerado atraso. O intervalo para o almoço é obrigatório 1 hora de intervalo, e o horário pode ser feito das 11h30 às 14 horas. Sendo assim, as marcações têm que obedecer entrada, saída, com intervalo de 1 hora. A soltada do horário administrativo é às 17h30. Trabalho em turno, a pegada é a partir das 21h30 às 21h40, com intervalo das 23h30 às 2 da manhã, e horário de soltada, impreterivelmente, às 7h30 da manhã. Plano de saúde, após 3 meses de contrato, o funcionário será aderido ao nosso plano de saúde. A gente tem Unimed Litoral Sul, pode ser colocado também esposa e filhos. Tem que entrar em contato diretamente com o RH para acertar esse ponto. Bom, pessoal, passando então para a área de segurança do trabalho, conceitos de acidente de trabalho. Acidente de trabalho é um evento não programado que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. E ele pode causar morte, perda ou redução temporária da capacidade de trabalho. Pessoal, pirâmide de consequências dos acidentes. Frank Bird foi um inglês, ele estudou algumas empresas e chegou à conclusão que dentro de uma empresa, a cada 600 pequenos incidentes, a gente tem 30 danos materiais, 10 ferimentos leves e um acidente grave ou fatal. Por isso que a gente também se preocupa com esses pequenos incidentes. Um ferro que caiu próximo, um pequeno escorregão, vai se somando até a gente chegar a um acidente grave ou fatal dentro da empresa. Os tipos de acidente, pessoal. A gente tem 3 tipos de acidente. Primeiro, o acidente, o típico, que é aquele que ocorre no local de trabalho e determina a lesão associada à nossa atividade. O segundo, doenças ocupacionais, são aquelas doenças que a gente adquire através do trabalho. A mais comum é a LER e a DORT. LER é lesão por esforço repetitivo, né? Para quem toca piano, digita há muito tempo, o ensacador que faz sempre o mesmo movimento, pode desenvolver esse tipo de doença, né? E a DORT é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que é causada também por esforço repetitivo, má postura, estresse e trabalho excessivo. E por último, não menos importante, o acidente de trajeto, que é aquele acidente que acontece de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então a responsabilidade da empresa vai até o portão da casa do trabalhador, não só até o portão da empresa. Pessoal, falando das causas dos acidentes de trabalho, estatisticamente se sabe que 90% dos acidentes são causados por atos inseguros. E o que é um ato inseguro? São atitudes comportamentais contrárias às normas de segurança. Então a gente deixa de cumprir alguma norma de segurança e acaba se arriscando. Exemplos de atos inseguros: correria, brincadeira, não utilização de EPI, ajustar, limpar ou lubrificar uma máquina com ela em movimento ou possibilidade de acionamento, e não obediência às sinalizações dentro da empresa. Atos inseguros. Para utilizar qualquer máquina aqui na empresa é obrigatório a habilitação e a permissão. A habilitação é para o equipamento. Exemplo, pá carregadeira. Tem que ser o operador de pá carregadeira. A permissão é uma autorização da gerência para que a gente utilize qualquer desses equipamentos. Ficar junto ou sobre cargas suspensas. Quando for erguer um bag, um equipamento, um motor, tem que ser isolada a área e as pessoas afastadas. Tá? Uso de roupa inadequada. O que é o uso de roupa inadequada? É um tênis, bermuda, é proibida a utilização dentro da empresa. É obrigatório o uso do uniforme que é fornecido pela empresa. O não utilizar EPI também é considerado um ato inseguro, e o fumar em local proibido. Pessoal, a gente falou sobre atos inseguros, agora a gente vai falar um pouco sobre condições inseguras. O que é uma condição insegura? São falhas ou irregularidades no ambiente de trabalho ou no nosso local de trabalho que podem comprometer a nossa segurança.
Pessoal, um pouquinho mais sobre condições inseguras. Aonde a gente pode encontrar essas condições inseguras na empresa? No próprio ambiente, chuva, ventos, tu vai executar uma atividade com altura, tudo isso pode atrapalhar, né? A chuva e o vento. No pavilhão industrial, escada inadequada, piso escorregadio, sempre que a gente for acessar para subir ou descer uma unidade, utilizar pelo menos uma das mãos nas escadas para evitar pequenos escorregões aí. Tá? Nas instalações elétricas, rede elétrica mal dimensionada, uma tomada que possa estar quebrada. Então a nossa função com eletricidade aqui é apenas ligar a tomada. Não funcionou, não é responsabilidade do trabalhador. Temos uma equipe de elétrica devidamente treinada para executar essas atividades de conserto. No arranjo físico, ambiente desorganizado, pau, pedra, coisas espalhadas pelo chão podem causar acidentes, né? Ambiente limpo e ambiente organizado é ambiente seguro. No maquinário, pessoal, falta de proteção. A gente considera risco iminente à vida do trabalhador a falta de proteção. Então, todo equipamento móvel deve ter a sua proteção. Caso não tenha, comunicar a segurança para que a gente recoloque a proteção e volte a trabalhar de forma correta. Na proteção do trabalhador, há a falta de EPI, que é diferentemente da gente ter o EPI e não utilizar, é não ter para utilizar. Dificilmente na Rio Grande falta algum tipo de EPI. Caso falte, a gente não executa a atividade até que se tenha o EPI necessário para realizar a função. Aqui alguns atos e condições inseguras, né? Eles podem estar espalhados em toda a empresa. Primeira foto ali, utilizado uma chave para adaptar a tomada, né? Não houve o adaptador correto. Ali um ato inseguro, o cara pendurado só pelo cinto com um caminhão MUG. Ao lado ali, diversas T's ligado numa tomada só, né? Isso pode causar um superaquecimento aí e chegar a um curto-circuito. E em cima ali uma escada com os degraus todos quebrados, né? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um instrumento que o trabalhador dispõe para tratar de prevenção de acidentes, das condições do ambiente de trabalho e dos aspectos que afetam a saúde e a segurança de todos. O objetivo da CIPA é fazer com que empregadores e empregados trabalhem conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes, melhorando a qualidade do ambiente de trabalho, preservando a integridade física dos trabalhadores. Ela é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho através da NR 5, norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho. Cuidado com seus EPIs e pertences. Cuide bem dos seus EPIs, não deixe solto ou jogado em qualquer canto. Em caso de perda ou extravio do EPI, será descontado, já que o ato de entrega e a guarda e conservação é de responsabilidade do colaborador. No estacionamento, deixe veículos fechados, moto travada, se possui alarme, deixe ligado. Pertences como alianças, anéis, brincos, relógios, carteiras, celulares, é bom não trazer para a empresa. Áreas isoladas ou sinalizadas. Quando a gente vai fazer uma atividade de içamento de carga, levantamento de peça, deve ser sempre isolado o local, através de fita zebrada, cones de segurança ou cerquite, aquela cerquinha laranja. Todo o isolamento com fita zebrada deve constar uma placa conforme essa que está aparecendo no slide. Área interditada. Ela vai discriminar o motivo, quem interditou e quando pode ser removida essa interdição. Pessoal, esse vídeo mostra um pequeno acidente por falha no isolamento, né? O colaborador observou o isolamento e acabou passando por baixo, vindo a cair na água ali, né? Parecia uma água tranquila, mas era água acidulada, né? Água com ácido sulfúrico. O colaborador teve 90% do corpo queimado por esse produto químico. Permissão de trabalho. Permissão de trabalho aqui na Rio Grande é somente liberada pelos técnicos em segurança. Para todas as atividades de manutenção, montagem, desmontagem, suspender peças, equipamentos, containers, escavação, serviços em eletricidade e limpeza das unidades deve ser precedida de uma permissão de trabalho. Essa permissão de trabalho dá a condição de um trabalho seguro, sendo que é feito as medições de espaço confinado,
e medições para trabalho em altura e outras atividades de risco. Chaves de bloqueio. A segurança do trabalho, após ser solicitada para emissão de permissão de trabalho, chega na unidade e faz o bloqueio elétrico. Então nós temos uma botoeira de emergência na lateral da unidade, do painel da unidade, que faz esse bloqueio geral. Então elevadores, compressores e outros equipamentos de movimento ficam bloqueados, somente sendo liberados após o término da permissão de trabalho e a liberação da segurança do trabalho, evitando assim que algum equipamento seja ligado sem a devida verificação de todos os seus riscos. Pessoal, em caso de dúvidas, solicite a presença de um brigadista, de um cipeiro, encarregado ou técnico de segurança, e informe uma condição de risco, um local com risco, para que a gente evite qualquer tipo de acidente com um colega ou consigo mesmo. Trânsito de máquinas. Pessoal, a circulação de pessoas pelos corredores dos armazéns é proibida. Sempre que utilizar o deslocamento dentro da planta, sempre por áreas externas. Temos calçadas devidamente seguras para o trânsito de pessoas. O pessoal que está trabalhando, operador de máquina, que está dentro da máquina, ele não tem a possibilidade, às vezes, de ver a aproximação de uma pessoa. Então, a gente é que deve ter cuidado e deve ter a orientação de estar sempre longe dessas máquinas, né? Então, circulação sempre por área externa, né? Evitando a aproximação de máquinas pás carregadeiras, empilhadeiras e outras. É proibido correr dentro da empresa. É terminantemente proibido correr na Rio Grande Fertilizantes. Somente é permitido correr durante salvamento, resgate, em caso de explosão ou vítimas com incêndio, né? Correr para nós significa emergência. Então, sempre que houver alguma emergência, a gente vai correr. De resto, a gente vai caminhar, evitando assim escorregões e quedas desnecessárias. O que fazer em caso de emergência? Caso de emergência, comunicação via rádio, entra na frequência número 10, que é da segurança do trabalho, e comunica, né, o tipo de incidente. Se é um socorro, incêndio, vazamento, explosão, curto-circuito ou algum outro tipo, né? Sempre informando primeiramente o seu nome e o local onde está ocorrendo o sinistro, né? Dessa forma a gente vai acabar acionando aí a nossa brigada de incêndio, brigada de emergência para atender o sinistro. O que fazer em caso de mal-estar ou pequeno machucado pelo corpo? Você deve procurar um técnico de segurança, ele é treinado para realizar esses atendimentos básicos de primeiros socorros, curativos, bandagens, imobilização e etc. É só se deslocar até a sala da segurança, existe uma maleta de primeiros socorros com alguns medicamentos para fazer pequenos atendimentos. Em caso de necessidade maior, vamos deslocar para a Unimed através de ambulância ou até mesmo com o veículo da empresa. A gente também faz a verificação de temperatura, pressão arterial. Casos mais graves, a gente desloca para atendimento médico. Fumódromo. Bom, é permitido o cigarro dentro da empresa apenas nos locais devidamente identificados com a placa a seguir, né? Nos outros locais é proibido. A proibição é em virtude do risco de incêndio, né? De sacarias e outros materiais inflamáveis dentro da empresa. Então, evite advertências, fume somente nesses locais devidamente identificados para o uso do cigarro. Investigação e análise de acidente. Sempre que temos um acidente dentro da Rio Grande Fertilizantes, é feita uma investigação. Não tem nada a ver com investigação policial. Investigação policial tem o objetivo de achar um culpado. Nós não temos essa finalidade. A nossa finalidade é identificar causas, levantar medidas preventivas existentes, identificar as falhas ocorridas e planejar para que esse acidente não volte a ocorrer. Caso você seja acidentado ou testemunha de um acidente, você será chamado juntamente com a CIPA para que investigamos e evitamos que ele volte a acontecer. Consequências dos acidentes para o trabalhador e para a família.
O trabalhador pode morrer, ficar mutilado, sentir dores e decrescimento do padrão familiar. Eu sempre paro de falar aqui como técnico de segurança, falo como ser humano, como colega de vocês. Não existe lugar que vocês sejam mais importante do que na família de vocês. Lá é que existe um pai de família, um filho, um irmão. Na empresa, vocês serão mais um trabalhador. Caso de morte, mutilação, felizmente, a empresa vai continuar trabalhando, vai continuar executando as suas atividades, contrata outro para o teu lugar e segue a vida, né? E aí a gente fica em casa mutilado ou a família perde um filho, um irmão, né? Por causa de falta de controle aí dos acidentes. Para a empresa, perde mão de obra, tempo de paralisação em máquinas e pessoal em interdições. Então o trabalhador perde a vida e a empresa perde mão de obra, né? Valor, dinheiro, né? Acaba perdendo só o investimento. E para a nação, perde um elemento produtivo na força de trabalho e é levado a aumentar as taxas de impostos, né? Vocês sabem que quem mantém, quem está afastado por acidente ou por aposentadoria, são os trabalhadores que estão no ativa, né? Então, quanto mais pessoas têm afastado, maior é o custo de manutenção da Previdência Social. Quais são os riscos que vocês estarão expostos na Rio Grande Fertilizantes? Os riscos ambientais, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Mais adiante a gente vai conversar sobre cada um deles. Riscos ambientais. Nosso primeiro risco é o risco físico. São diversas formas de energia que possam atuar no corpo do trabalhador. Ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações não ionizantes e ionizantes. Nosso maior risco aqui é o ruído. O que o ruído pode causar? Em excesso de exposição pode causar a surdez. O ruído excessivo pode causar a danificação da nossa cóclea, que é o que interpreta as ondas do som e passa impulsos elétricos para o nosso cérebro. Então a única forma da gente evitar esse dano ao nosso aparelho auditivo é a utilização de protetor auricular.
Outro risco ambiental é o risco químico. O que são risco químico? São substâncias ou compostos que podem penetrar no organismo do trabalhador através da via respiratória, através de contato ou por ingestão. A forma da gente evitar a parte respiratória é a utilização sempre de respirador PFF1, né? Para contato com a pele, para não ter essa absorção pela pele, é proibida a utilização de ar comprimido para a limpeza da pele. Então, sempre utilizar a água corrente para a limpeza da pele, né? E por ingestão, acredito que ninguém vai fazer a ingestão desse produto, né? Esse produto é bastante corrosivo, então evitar aí o contato por ingestão, respiração e absorção pela pele. Nesse slide a gente pode verificar a condição de um pulmão doente, né, de um trabalhador que achava que não há necessidade de utilizar o respirador, né, aquelas partes escuras ali se chama pneumoconiose, né, uma doença que vem a enrijecer o nosso pulmão e perder a capacidade de troca gasosa, né, que é a aspiração de oxigênio e a expiração de gás carbônico, né? Outro risco ambiental são os riscos biológicos. O que são riscos biológicos? São bactérias, fungos, bacilos, protozoários, vírus, entre outros. Esse risco é bastante pequeno aqui na Rio Grande Fertilizantes, devido ao ambiente bastante ácido, então a gente não vê a proliferação de bactérias, fungos, né? Busano, esse tipo de coisa, porque o ambiente é extremamente ácido, né? Devido ao nosso componente aí com ácido sulfúrico, ácido fosfórico, rocha e água. Outro risco ambiental são os riscos ergonômicos, né? O que é ergonomia? Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e o ambiente de trabalho. Então é a forma com que a gente usa o nosso corpo para içamento de peça, içamento de sacaria, né? Então conta a história que esse senhor, ele era lenhador e por muitos anos aí deixou de usar o seu corpo de forma errada e acabou aí tendo diversas hérnias de disco e desvios na coluna, né? E hoje ele toma morfina para aguentar a dor do dia a dia aí do seu trabalho. Riscos de acidente são riscos decorrentes às funções de cada trabalhador, né? Risco de choque elétrico, queda de materiais. A gente vai conversar mais adiante sobre os riscos ambientais e alguns acidentes ocorridos. Equipamentos de proteção individual, o nosso EPI. Se ele é individual, ele é somente para nós, né? A gente não vai dividir o meu capacete, minha luva, minha botina com ninguém, tá? Então, é uso individual e pessoal, a empresa fornece sem custo nenhum. Se perder ou tiver um extravio, aí sim a gente vai fazer o desconto. Caso contrário, é só trazer na sala da segurança o EPI velho e trocar pelo novo através da nossa requisição interna de materiais. Nosso EPI óculos escuro é fornecido pela empresa somente para utilização em áreas externas e é proibido a utilização no turno da noite. Durante o dia, somente fora dos armazéns. O não cumprimento é passível de punição por advertência verbal, por escrito e demissão por justa causa. Em relação aos EPIs, as responsabilidades, né? No caso, a responsabilidade do empregador é adquirir para o uso de cada atividade, exigir o uso do EPI,
fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado pelo Ministério do Trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade que possa torná-lo impróprio para o uso, né? As responsabilidades dos empregados, no caso nós, né? Utilizando apenas para a finalidade que se destina. Eu não posso utilizar o meu capacete para concha, para beber água, né? Ele é destinado para utilização de proteção da minha cabeça. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do mesmo, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, né? Qualquer dano que ele venha a causar. E cumprir as determinações do empregador quanto ao uso do mesmo. Alguns exemplos de EPIs, né? Para proteção das mãos, nós temos ali na primeira foto uma luva pigmentada a 4 fios, utilizada para produção. Ao lado a gente tem uma luva de raspa de couro, utilizada pela manutenção, e a luva de látex natural, utilizado pelo pessoal de serviços gerais. Inferior ali, a proteção para os ouvidos, nós temos o protetor auricular tipo concha e o tipo plug. Continuando, proteção para os olhos e para a face, nós temos ali o nosso protetor facial, o nosso óculos incolor e o óculos escuros. Lembrando que os óculos escuros são proibidos a utilização dentro dos armazéns. Nossos EPIs de proteção para a cabeça e para os pés, nós temos o nosso capacete com jugular. A jugular não deve ser cortada, tá? Deve ser colocada para dentro da carneira. Em utilização em trabalho em altura, ela deve ser retirada. Em caso de proteção para os pés, né, nós temos a nossa botina de segurança. É proibido utilizar outras botinas não a fornecida pela empresa. Atenção! É proibido o uso de EPIs não fornecidos pela empresa. Primeira foto ali, em caso de utilização de máquinas rotativas, é obrigatório o uso de, além do óculos, a nossa viseira, né? Na segunda foto ali, um caso extremo, né? O cara tem tanto cabelo que o capacete nem fica preso na cabeça. O que a gente quer deixar para as meninas e para os meninos de cabelo comprido utilizarem sempre o cabelo preso e dentro do capacete. Na terceira foto ali, a aba voltada para trás, a aba deve ser utilizada para frente, ela tem a proteção dos olhos, ela faz a proteção dos olhos e nariz. É proibido remangar a camiseta, cortar a manga das calças, remangar a boca das calças, também é proibido danificar o uniforme. Equipamento de proteção individual para trabalho em altura, nós temos o Talabart em Y, cinto de segurança tipo paraquedista, conector de ancoragem em cabo de aço, fita em poliamida, cordas de segurança e o nosso trava-quedas. Nós temos os nossos EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. Se ele é de uso coletivo, é para uso de todos, né? Nós temos alguns exemplos aqui, o nosso guarda-corpo, proteção de correias, polias, engrenagem e os nossos extintores. Nenhum dos nossos extintores estão amarrados, presos com cadeado ou alguma outra forma. Então, em caso de necessidade, é só retirar da parede. O que a gente pede é que não façam uso por brincadeira, para evitar aí o desperdício do equipamento. Retornando aos riscos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre acidentes. Pessoal, 1/3 dos acidentes de trabalho são com altura, 75% dos acidentes acima de 2 metros resultam em morte. Se não resultam em morte, fazem verdadeiros estragos, como a foto próxima. Esse primeiro slide, pessoal, a primeira foto, o trabalhador caiu de uma altura, teve o corpo perfurado ali por uma madeira, né? Acabou entrando ali entre as pernas, saindo próximo ao rim. Infelizmente, esse cara teve a perna esquerda amputada. No de baixo, também por uma queda, acabou entrando uma barra de ferro na coxa, saindo próximo à nádega ali, né? Ele teve uma fratura de fêmur e bacia.
Continuando com os acidentes, então essa é uma comunicação de acidente da empresa Brasil Telecom, a empresa de telefonia. O acidentado, seu Edson, estava coordenando uma equipe de trabalhadores que estavam desmontando uma torre de 90 metros de altura, acabou se soltando um parafuso aí e acertando a cabeça dele, né? O capacete é exatamente igual ao nosso, um MSA 13763, o parafuso fez um pequeno perfuração no capacete e machucado na cabeça dele ali, né? O que a gente quer deixar é que o capacete ele não evita acidente, né? Nenhum EPI evita acidente, ele minimiza os impactos de um acidente. Então, provavelmente ali, se o seu Edson não estivesse utilizando o capacete, o prego teria perfurado a cabeça dele aí, provavelmente ele não estaria aqui para contar esse acidente. Mais exemplos de acidentes, embaixo nós temos ali a perfuração de globo ocular. O colaborador estava executando uma atividade bastante simples, colocando um prego na parede, acabou ricocheteando o prego na parede e voltando no olho dele, né? Infelizmente, não existe hoje em dia tecnologia na medicina para reimplantar ou fazer qualquer tipo de atividade na medicina que vá voltar a enxergar. Na parte de cima ali, o colaborador, a diferença, estava executando a mesma atividade, porém ele estava utilizando o óculos, né? Acabou o prego acertando o óculos e não ferindo aí os olhos do trabalhador. Continuando, o acidente ali da direita, a amputação do dedo polegar, né? Também conhecido como o dedo opositor. Aquele colaborador estava coqueando o saco, aguardando a chegada do saco na ponta da esteira, e acabou se distraindo e tendo o dedo lacerado aí pela esteira, né? Então, infelizmente não pôde se reimplantar, esse colaborador ficou sem aí o dedo opositor. Ali do lado esquerdo, a mão amputada, parte da mão, né, com uma serra circular, aquela serra de mesa, o colaborador foi cortar um pequeno sarrafo, escapou a mão e acabou amputando aí. Naquele caso, como foi um corte reto, conseguiu se reimplantar, né? Mas dificilmente ele vai ter habilidade e força na mão para retornar às suas atividades.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spelled out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, English road, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than